Inscrito Rogério Pena, da Associação de Moradores de Saco Grande. 3 minutos para a pergunta. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, preliminarmente, é bom a gente registrar, eu acho que é quase um consenso aqui, né, que o Instituto de Terrenos de Marinha é um instituto anacrônico, né? A arrecadação que ele traz, ela é pífia. Mas, obviamente, eu sei que não é a SPU que pode discutir isso, eu tenho bem claro, né? Essa é uma questão do parlamento, dos congressistas, e aqui eu coloco para vocês a minha preocupação. Eu estou vendo muito pouca participação dos parlamentares catarinenses, né? Essa é uma preocupação séria. Na audiência passada, a gente tinha vários deputados que prometeram mundos e fundos, e para hoje mandaram assessores que eu acho que nenhum deles ainda está aqui. Então, tendo a presença aqui dos vereadores, é importante que a gente esteja nessa luta que é da cidade, que é do Estado, tá? E que, nesse aspecto, não adianta discutir com o pessoal da SPU. São servidores públicos, como eu e como possivelmente muitos de vocês aqui, que têm que seguir a lei. O que está na lei, inclusive o que está nas normas infralegais, que a gente pode discordar se elas extrapolam a lei, mas também não adianta discutir com a SPU sobre essas normas, tá? Então, para a SPU, a minha colocação é bem diferente. Vai estar na linha técnica, mas nós todos aqui, não podemos esquecer desse outro lado, que é fundamental, tá? E a primeira questão para o engenheiro Bauer, né? Olhando o processo que envolve a minha região, que é o processo 1844, eu não vejo nenhuma prova, nenhuma documentação que me diga com base em que foram definidos os aterros de mangue. Na verdade, não consta nem que aterro de mangue, é uma dedução nossa, tá? Isso, em primeiro lugar, dificulta a defesa. Em segundo lugar, tira a transparência. Essas provas, assim, o senhor comentou que em alguns lugares foram usados mapa de 38, em outros a foto aérea de 57. Como eu posso saber se na minha região foi usada de 38 ou de 57? Nós já fizemos estudos técnicos com ambas, tá? Que demonstram que nossa região não era mangue, mas como é que a gente trabalha? Vocês comentaram que foram tomados depoimentos. Esses depoimentos não estão acostados ao processo. Não deveriam estar. Não foram feitos depoimentos nessa região. Foi feita alguma análise de solo. Essas provas que não foram acostadas no processo estariam disponíveis para a nossa análise? Bom, e a segunda eu queria voltar com o superintendente André. Talvez eu não precise nem me responder para não ser repetitivo, não cansar o pessoal, tá? A questão de, antes da notificação, haver um processo que a gente sabe não está previsto no rito legal. Mas o que se percebe com os estudos técnicos, nós já temos também, o pessoal do Santos Dumont tem, parece que Itacorubi tem, estudos técnicos que demonstram equívocos. Esses equívocos, se a gente entrar com recursos individuais, vão sobrecarregar a SPU, além de sobrecarregar todo o nosso emocional. Toda a cidade, o próprio mercado imobiliário está paralisado, prejudicando a arrecadação da cidade. Será que a gente não poderia, e eu acho que há espaço para isso, porque como servidores públicos, na medida em que vocês tomam conhecimento de uma informação, vocês podem representar sobre isso, independente do rito legal, né? Não sei se a busca de um espaço, tá, para que a linha seja revista e aí essas provas possam ser apresentadas de forma rápida e coletivamente, tá? O senhor já respondeu isso várias vezes, mas é só uma sugestão de que se busque um espaço legal para evitar a sobrecarga da própria SPU. Obrigado e Feliz Natal para todos nós. Bom, com relação à questão técnica, depois com relação à questão técnica, depois eu passo para o Bauer. Com a segunda parte, eu quero dizer o seguinte. As pessoas, depois de notificadas de processo encaminhado e tal, só na regularização as pessoas passarão a pagar as taxas. Então, até lá, não precisa ninguém ficar apavorado, nervoso. Não, bom, pessoal. Só um minutinho, calma. Eu não sei quanto tempo vai levar o processo de homologação, meu amigo. Se for 25 mil pessoas, 30 mil pessoas, é muita coisa. Só a demarcação da linha durou 10 anos. Com licença, eu estou falando do processo anterior a mim aqui na SPU. Só a demarcação pela complexidade levou 10 anos. Não sei quanto tempo vai levar. Não estou falando aqui, nem imagino. Só que nós daremos toda a atenção possível por determinação legal. Temos que fazer o processo de homologação, tá certo? Então, meu caro amigo, pode ser que ao longo do próprio processo, situações como essa possam ser revistas na lei, na discussão no parlamento, dentro da lei. O senhor tem razão quando fala que
poderia ter mais participação de parlamentares com o poder para atuar, para interferir nesse processo. Por hora, nós não temos essa possibilidade, entendeu? Agora, eu imagino que, como eu falei aqui, nas situações das associações que têm os vizinhos e tal, que as situações são idênticas, da mesma área, da mesma região, certamente que as conclusões serão todas muito parecidas. E eu concordo contigo que sobrecarrega, claro. Se pudéssemos fazer uma análise de um processo de uma região inteira, talvez fosse muito mais rápido e mais preciso do que caso a caso. Mas por hora essa é a orientação. Com relação à primeira parte ali, Bauer, por favor. Foi direcionada para ti. Eu gostaria de dizer para você que você tem razão com relação a esse trabalho feito pela comissão. Todo esse trabalho da superposição encontra-se lá conosco e está à sua disposição para a gente examinar o caso particular de que nesse aqui não tem mangue naquele e tal. Isso aí, essa superposição realmente na carta topográfica, ela não consta. Foi um estudo, dentro desse estudo é que se elaborou esse trabalho onde se plotou a linha. Mas essas cartas todas estão lá no patrimônio da União à disposição para poder fazer uma análise. Agora o que o doutor André falou e eu já falei, essa linha não é definitiva, é uma interpretação da comissão. Não quer dizer que essa interpretação ela vá conduzir a uma definição técnica, tá? Que está sendo verificada e analisada com precisão, inclusive até com sondagens, para que possa haver uma adequação. Ninguém está dizendo que não vai fazer, e sim, pelo contrário, vamos fazer até junto à instituição. Agora só quero dizer o seguinte, esse trabalho da comissão, ela foi levada à diretoria de caracterização de Brasília. Se ela tivesse dito que tinha alguma anomalia, alguma normalidade, caberia à comissão fazer a revisão. Dentro da legislação foram solicitados os subsídios. Ninguém apresentou esses subsídios. Essa lei que está agora é uma lei de 2015. Nós seguimos a 9.760 e a 11.41 de 2007. E lá nós fizemos as notificações pessoais. Inclusive aquela senhora falou de que ela não recebeu a notificação. Essa notificação foi emitida de Brasília, essas 4.729. E posteriormente, aqueles que não receberam via correio, nós republicamos, através do edital, 1.300 pessoas não receberam essas notificações. Se ela realmente não recebeu, eu acho que ela tem o direito, realmente, de ser examinado esse aspecto por uma falha da SPU, se houve. Entendeu? Então, a gente está à disposição, eu também me coloco à disposição para arrumar. Eu não sou o dono da verdade, nem o Cláudio, nem a Bárbara são donos da verdade. Nós recebemos esse abacaxi no colo, para poder fazer um trabalho de tamanha complexidade de 344 quilômetros. E pelo que eu percebo, tudo aquilo que está se falando envolve meia dúzia de locais e não os 344 quilômetros. Perfeito. Só mais uma duvidazinha, Bauer. Então, o que teria fora do processo seria só superposição. Se não tem depoimento no processo, é porque vocês não colheram depoimentos daquela região. E só mais um complementozinho. No nosso loteamento, no processo, constam as ruas que vocês relacionaram para ser feita a comunicação. Das 9 ruas, 4 ficaram de fora. E uma foi colocada com o nome errado. Então, esses moradores dessas 5 ruas ficaram sem condição de defesa. E as outras 4, apesar das ruas estarem lá, nenhum morador, são 88 lotes, nenhum morador foi comunicado. Né? Por isso que a gente coloca, nós não tivemos oportunidade de trazer essas coisas. Eu já entendi claramente a questão do recurso administrativo, tá? O que a gente está colocando é que possa surgir uma ideia, não vai surgir hoje, tá? De que antes desse momento final do recurso administrativo, se haja um espaço ágil de ajuste. Mas não me respondam isso novamente, por favor. Obrigado. Obrigado, Rogério. Agora eu chamo aqui o Antônio Carlos do Conselho Comunitário da Daniela, em seguida o Carlos Frederico Cury.
Boa noite. Eu vejo que o terreno de Marinha, de 1818, ele foi criado numa finalidade completamente adversa de hoje. Hoje, na realidade, o terreno de Marinha, ele existe simplesmente para arrecadação. Nós estamos aqui para ser pagamento do governo que precisa de recursos. É o único objetivo que a gente tem claro isso, tá? Quero dizer mais uma coisa. Na realidade, aqui é em torno de 30 mil pessoas que são atingidas. Em Florianópolis vai ser mais de 100 mil pessoas. Isso equivale a 1/4 da nossa população. Estão brincando com a gente. A gente viu que várias associações, como Carianos, como Jurerê Internacional, que lá tinha 3 rios, todo mundo sabe, Faustino do Meio e mais outros, Jurerê Internacional que não tinha, Jurerê Antigo que não tinha, se criou depois, está no processo e no mapa de 1938 não aparece, tá? Então eu lhe digo o seguinte, o que a gente viu, por exemplo, lá no Daniela, foi falado que era uma ilha. Na realidade, nós podemos pegar o mapa de 2012, que é o último que está lá na prefeitura, podemos visualizar o Daniela num todo, tá? Podemos pegar o primeiro mapa, que foi de 1938, e comparar que ele permanece praticamente a mesma coisa. Só em 1938 estava se formando Pontal, que não pega nada do loteamento. Entende? Então isso aí deu 74 anos. Como é que eu posso pegar 1938, retroagir para 1818 e dizer que o Daniela ficaria nisso aqui? Não tem cabimento, tá? Não é isso que aconteceu lá no Daniela, não. Outra coisa, nós temos documentos aqui que fomos buscar. Isso aqui é o mapa de 1830. Isso aqui mostra o Daniela como ele era na época. É a mesma coisa. Ela tinha essa gordurinha que no final formava o Pontal. Daniela não era a ilha, não, tá? Tanto é que tem lá em documentos que tem em Portugal, históricos, que comprova que em 1819 foi construído um forte. Tinha um forte lá com baterias, tinha coisas lá no Daniela, e mais na direção da frente da praia, tá? Como tem ainda, não existe hoje, mas os documentos comprovam que existiam, tá? Então, por exemplo, eu acho um absurdo, nós não podemos aceitar uma coisa dessa, tá? Isso aqui está comprovado, tanto é que esse documento já foi enviado à gestão anterior, nós assumimos a partir do dia 29 de agosto, a gestão anterior já encaminhou isso aqui antigamente para vocês, até hoje não foi recebido nenhuma resposta, tá? Comprovando, aqui existem documentos lá que comprovam que existia, o forte está aqui, ó, tá? Aqui existia também um mapa pequeno que também